Os parafusos que seguram sua porta da frente agora têm 1 polegada de comprimento. A mesma porta que você trancou com uma ferrolho de $200, a porta na qual você confia para proteger todos que você ama enquanto dorme. Parafusos de 0,5 polegada que até uma criança de 10 anos arrancaria com força. Hoje vou mostrar como alguém atravessa uma porta trancada em 5 segundos sem usar gazua em nenhuma fechadura. Depois vou mostrar uma solução de $3 que transforma essa porta em parede. Uma solução que um profissional cobraria $200 para instalar, mas que você mesmo faz em 15 minutos com uma chave de fenda que você já tem. $3 contra 200, mesmo resultado, um só custa o café de sábado. Há um ponto no batente da sua porta que invasores sempre tentam primeiro, mas quase ninguém reforça. Vou mostrar qual é, e depois disso você não vai esquecer. Após um vizinho ter a porta arrombada de dia, fiz isso em casa e agora durmo mais tranquilo. Vou te mostrar por que a fechadura cara serve só de enfeite. A verdade desconfortável sobre sua porta da frente. A fechadura não é o ponto fraco, a fechadura está boa. Seu trinco poderia ser um cilindro de cofre de banco, e isso não faria diferença, porque os ladrões não atacam a fechadura, eles atacam a madeira ao redor dela. Quando você gira o trinco, aquele pino de aço sai da porta e encaixa em uma pequena placa de metal parafusada no batente da porta. Essa placa é chamada de contrachapa, e a estrutura na qual ela está parafusada, junto com o batente, não é a parede. É uma faixa fina de pinho macio, com cerca de 2 centímetros de espessura, fixada na frente de uma abertura. Atrás desse acabamento só há ar, e mais ao fundo, o montante da parede. Então, quando seu construtor instalou aquela chapa do batente, ele usou os 2 parafusos pequenos que vieram na caixa, de pouco mais de 1 centímetro e quase 2 centímetros, e esses parafusos se fixam apenas naquele acabamento de pinho macio. Um chute forte exerce mais de 100 kg de força sobre 2 parafusos curtos em pinho. A madeira racha, a placa voa, e a porta se abre com a trava de segurança ainda trancada, agora presa num pedaço do batente da porta que está no chão. A fechadura funcionou bem, o batente falhou. Esse é o método da porta arrombada com chute, o mais barulhento. Há um método silencioso ainda pior, pois você nunca ouviria. Se sua porta tem uma lingueta de mola inclinada que fecha sozinha, esse ângulo facilita a abertura com um cartão de plástico ou espátula fina. Eles deslizam o cartão na fresta, pressionam a lingueta que se retrai sozinha, sem mexer na fechadura, sem barulho nem dano. Isso se chama arrombamento por cartão. Por isso, uma porta apenas encostada ou um trinco não girado, mesmo em saídas rápidas à loja, realmente não está trancada. Ela só está fechada, são palavras diferentes por um motivo. Se você ainda está aqui, prefere gastar $3 agora a trocar o batente da porta depois. Então, vamos rápido. Inscreva-se de graça e ajude a manter os vídeos. Membros acessam análises e projetos bônus exclusivos, não disponíveis no canal público, para aprofundar nesses temas. Esse é o único pedido. Agora vou desmontar mitos, pois esse tema tem muitos conselhos ruins. Mito 1. Fechadura mais cara significa uma porta mais segura. Agora você entende por que isso está errado. Gastar $300 para melhorar a fechadura, mas usar parafusos de 0,5 polegada na chapa do batente é como ter um cadeado de titânio numa porta de tela. A corrente só é tão forte quanto a madeira, e essa madeira é uma vergonha. Mito 2. Ladrões não são mestres em abrir fechaduras com gazua ou andar sorrateiramente à meia-noite, e os dados mostram isso de forma até engraçada. A maioria das invasões ocorre durante o dia, entre cerca de 10 da manhã e 3 da tarde, quando a casa está vazia e os vizinhos estão no trabalho. Os profissionais não abrem fechaduras com gazua. Abrir fechaduras com gazua demora, é difícil, requer prática, e alguém parado na porta com ferramentas parece suspeito. Chutar a porta leva 1 segundo, e visto da rua, parece apenas alguém tentando abrir uma porta emperrada. A velocidade sempre vence a discrição. Mito 3. Um sistema de alarme é tudo o que você precisa. Um alarme só avisa que a invasão já aconteceu. Ele não impede que a porta seja aberta. Ele só narra o evento e, em um bom dia, manda alguém anotar depois. O reforço físico evita a entrada desde o início. Um previne o crime, o outro faz a papelada. Eu prefiro que a porta simplesmente aguente. Mito 4. Corrente de segurança realmente protege. A correntinha de latão é só encenação, presa pelos mesmos parafusos curtos e fracos na madeira macia e quebra com um empurrão de ombro. Ela serve para dar segurança ao abrir só uma fresta da porta para um estranho, mas nem nisso é eficiente. Aqui está a solução. É simples assim. Vá até sua porta, abra e observe a placa de batida. Remova os parafusos curtos da placa de metal no batente onde encaixa o trinco. Troque-os por parafusos de madeira de 3 polegadas, esse é o truque. Um parafuso de 3 polegadas atravessa o acabamento, cruza o vão vazio e entra fundo no montante da parede atrás. A estrutura sólida da sua casa
Agora, para arrombar sua porta, o invasor não enfrenta mais 2 parafusos em pinho. Eles enfrentam a estrutura da sua casa. Uma caixa de parafusos de 3 polegadas custa cerca de 3 dólares em qualquer loja de ferragens, e você já tem a chave de fenda. Enquanto estiver lá, faça o mesmo nas dobradiças da porta. As dobradiças são fixadas com parafusos curtos, e um chute forte pode arrancar o lado da dobradiça facilmente. Substitua um parafuso de cada dobradiça por outro de 3 polegadas. Em 10 minutos, ambos os lados da porta fixados, você fez o que uma empresa de segurança cobraria centenas de dólares por um pacote de reforço. Aquele ponto específico que eu prometi para você no começo, que todo mundo ignora, é a placa de batida da lingueta de mola, a de cima, não a do ferrolho. Muitos reforçam a placa de batida do ferrolho, mas esquecem que a lingueta usada diariamente tem sua própria placa frágil, presa por parafusos curtos e sofre mais desgaste. Reforce ambas. Se quiser ir além por cerca de 10 dólares, compre uma placa de batida reforçada, mais pesada e com 4 furos para parafuso em vez de 2. Prenda os 4 no montante da parede. 4 parafusos de 3 polegadas e uma estrutura sólida transformam 15 dólares e uma tarde de trabalho numa porta que faz a parede ceder antes da fechadura. Agora, falando honestamente sobre o dinheiro. Uma visita de um chaveiro para melhorar a segurança da sua porta custa de 75 a 150 dólares só pela visita, e um kit de reforço profissional instalado pode passar de 200 dólares. Os parafusos custam 3 dólares. A chapa de reforço melhorada, se você instalar também, custa mais 10 dólares. Considere gastar 13 dólares em peças e 15 minutos, em vez de mais de 200 dólares e precisar agendar para estar em casa. E isso é antes de considerar o valor real? A franquia, laptops roubados, estrutura destruída e aquela sensação de ter sua sala violada que nenhum seguro cobre. Ainda um bônus oculto na física: ao usar um parafuso de 8 centímetros, você corrige discretamente uma porta caída, emperrada ou que não fecha direito, pois fixa toda a estrutura na madeira sólida e alinha novamente. Esse conserto de segurança também serve como manutenção. Você tentou impedir um ladrão e acabou consertando a porta emperrada há 2 anos. Às vezes o universo ajuda de graça. Olhe sua chapa da fechadura no batente hoje à noite, tire um parafuso e meça. Se ele for mais curto que o seu polegar, você já sabe o que vai comprar esta semana. Custa menos que o café que você tomou hoje. Se cuida. Até o próximo vídeo.